Olá a todos, estou aqui com minha grande amiga Vera Fiorese e tem um nomezinho, né, no meio, Vera, tem Vera além Lúcia. Vera Lúcia Fiorese, não tem mais um nome antes, um E nome? não, Ah, não. Tem depois, quando eu casei, que virou Ferreira, mas é Vera Lúcia Fiorese. Que, Vera Lúcia, aliás, o meu nome quer dizer verdadeira luz. hum, que linda! Chique, né? Então, e além de você ser minha grande amiga, porque eu fiquei muito feliz que você aceitou estar aqui comigo, né? Você também fez o curso Neuropsicologia da Arte lá atrás, então, e você tem me acompanhado aí há tanto tempo, e você é uma terapeuta multidimensional, psicopedagoga, é um outro olhar, então eu achei interessante a gente gravar essa nossa conversa sobre o curso, para trazer um olhar também diferenciado de outros profissionais que eu estou conversando, né? E aí, estou aberta aqui. Se você tiver dúvidas, quiser saber alguma coisa, estou à disposição. O que eu souber Primeiramente, responder. primeiramente, boa noite, minha mestra. Eu Ah, posso falar isso porque eu fiz vários cursos com você, né? Eu convivi, eu participei, então eu posso dizer, entendeu? De boca cheia, sabe como é? Para mim é porque, assim, o que eu vejo na Cris é um crescimento contínuo, entendeu? E não um crescimento de dar um curso, não, não é isso. É um crescimento da melhora sua, daquilo que você quer colocar para o próximo. Então, assim, existe uma questão de propósito seu com que certeza. chegou assim a um ápice onde você só aceita agora integrar as pessoas no corpo físico, no corpo emocional e no corpo espiritual. E isto é a neurociência da arte. Não tem como. Quer dizer, todos os seus estudos realmente foram unificando, entendeu? Então, se tornou essa excelência que você é hoje, Tinha. trazendo bem-estar para as pessoas, você desperta as pessoas, seja na natureza, seja fisicamente com todos os processos que você faz, é a meditação, são as mandalas, são as propostas de exercícios. Quer dizer, então, eu conheço a sua história. Então, eu vejo assim, que aquela menina do jardim, ela floresceu, assim como as flores dela. Então, esse florescer foi a coisa mais bonita que alguém pode assistir, porque ela não floresceu apenas para brilhar, ela floresceu no amor. E essa é a Cristina, porque ela doa, entendeu? E na hora que ela doa, é puro amor, né? Porque ela faz aquela união. Então, essa é a Cris que eu conheço e que eu realmente me sinto honrada de poder estar aqui contando um pouco sobre essa crise. E assim ela é com todos. Estou até com, assim, emocionada e, sei lá, Mas não é consigo verdadeiro, olhar. não é real, sabe? Assim, como faz muito tempo eu acompanhei, eu fiz cursos, assim, a sua busca na evolução no todo, em querer cada vez mais entender o outro, ajudar o outro, despertar o outro, e não num corpo, num trabalhinho, não, né? É acordar,
é trazer toda a Gaia, né, toda a Terra, para a pessoa se firmar neste corpo, trazer toda a emoção dessa vida, dessa natureza, desses sentimentos, despertar e poder olhar espiritualmente a si mesmo. Quer dizer, então, é uma integração, né? De Com vários certeza, corpos. sim, e com certeza se essa pessoa que passa por esse caminho que eu posso oferecer, ela vive isso plenamente, ela tem como aplicar no mundo, né? Aplicar nos seus clientes, na sua vida, né? E é isso que eu sempre Exatamente. acreditei, que se você não viver, você não tem como transformar o outro. Nem é você que transforma o outro, né? Você Não, facilita. não, você desperta. Não, o mais bonito disso, que você não falou errado, por quê? Porque você desperta a vontade da pessoa mudar, da pessoa se ver, de se transformar. E com isso, ela vai fazendo isso para outros, vai fazendo na família, vai fazendo com todos à sua volta. Então, você tem a noção da dimensão que você está andando é para muitos, Uhum. porque não é para alguns, aquilo vai crescendo, Peraí, né? Então, dessa forma, é como eu vejo o tamanho que você está. As pessoas veem a Cris sorrindo, a Cris brincando, a Cris doando, a Cris fazendo, mas ninguém sabe o quanto você viveu, você se autotransformou e buscou resposta em tudo que a ciência podia te trazer, em tudo que o jardim podia te trazer. Você foi lá, no fundinho da terra, sabe? No plantar, no olhar com as próprias mãos, né? Que eu acho uma loucura, porque eu não consigo, né? Não dá. Então, assim, você vai lá, você parece que deixa a alma ali, né? Aquilo te energiza e você traz uma visão nova, uma história nova, que é o que você faz com as pessoas. Né? Você vai mostrando, você vai demonstrando, eles vão se exercitando, eles vão trabalhando e trabalha aquela vitalidade, aquele corpo físico. A mesma coisa é no emocional. Aí você vai trazendo, você vai sussurrando, vai. É como se fosse uma grande mãe, sabe? Que soa assim no ouvido, olha, fica tranquilo, deixa sair, deixa soltar, e aí aquilo flui. E flui nas pinturas, e flui em tudo que você dá, e flui nas explicações, e as pessoas despertam, despertam, acordam, jogam aquele lixo parado que, olha, tá ali aquelas dores, aquelas pedrinhas ocultas, né? Aquilo que nunca contou para ninguém. Então, mas aí elas põem, elas trazem na arte, elas trazem na essência, aí elas jogam fora. Então, é muito lindo. E com isso, aí você desperta essa pessoa, você vai até o final, né? Que aí você desperta ela para se conhecer. Quando elas olham para si mesmas e veem que elas têm um padrão vibracional, que elas podem ser felizes, que elas podem doar, que elas podem transcender a elas mesmas. Sim. Entendeu? A sua imagem está congelada, mas a sua fala está normal. Agora voltou sua imagem. É assim mesmo. Pronto, Ok. já voltou. Então, e assim, eu até escrevi uma coisinha, porque é bem isso, olha, na alma, quando você chega na alma, porque você faz a integração de tudo isso, né?
com esses alunos, dentro dos cursos que você dá, sempre, né? Você faz a integração disso. E na alma, acessando um saber profundo sobre si mesmo, enraizando na sabedoria do espírito e na estrutura que compõe, entendeu? Todo. Então, nós somos vários corpos. E você acessa o mental, o sentimental, as raízes, toda essa força que você traz, você realmente transforma, né? Ajuda essas pessoas a se transformarem, a se conhecerem, a mudarem. Então, olha, eu só posso dizer que é maravilhoso, né? Por tudo que eu vejo, para mim, né? Porque o que eu falo, o doutor, o mestre, ele não é aquele que fez a faculdade, ele é aquele que interpretou, que entendeu, que buscou em si mesmo primeiro, e aí começou realmente a doar. Tem É uma assim que eu trajetória vejo pessoal a que Maria Alice. comprova o modelo que eu acabo trabalhando, né? Mas vamos dizer que, então, Exato. agora você falou muito da minha relação com aqueles que eu ensino, né? Que eu ensino, que o método, as bases, as abordagens, enfim, e que essa transformação acontece no aluno. Mas digamos numa situação terapêutica, onde eu estou atendendo uma pessoa com uma disfunção, qual é naquele momento, né? Então, eu estou fazendo um paralelo agora do que você falou Aham, com um atendimento, né? O sim. que que eu busco nessa pessoa? Por isso que você falou da alma, que eu acho super importante isso, né? Quando eu chego e pergunto, e aí, me conta o que que você gosta? Ah, não sei, né? Aí, e você tem um sonho? A pessoa tem 80 anos, vamos dizer. Não, sonho, não tenho sonho. Não, não tenho nem sonho. Não tenho nem sonho. Como assim você não tem sonho? Sempre é tempo de ter sonho, né? Então eu já começo nesse. Eu mesma não aceito que uma pessoa viva sem sonho, porque esse eu Sim, criei em mim, né? sim. Sem sonho, Isso é a perspectiva, vida, né? sem um propósito, né? E aonde Uhum, que tá? Como você era quando com que você brincava quando você era criança, né? E uhum. aí eu vou buscando nessa pessoa essa essência. E é essa veia que eu trabalho, e é essa veia que se aproxima da alma dela. E é por isso que o trabalho Exato, é profundo, é transformador, porque sim. geralmente as pessoas vivem as personas, né? Então, como eu devo Exato. me comportar aqui e ali, e uma pessoa, principalmente com demência, ou teve um AVC, ou que está com uma esquizofrenia, o que que aconteceu na vida dela que ela precisou vestir esse Para lugar? chegar nisso, né? Para chegar. Que ela precisou estar doente para se enxergar de alguma forma ou ser enxergada, né? E o que estava por trás antes que não foi visto? Uhum. Hoje mesmo, ontem eu entrevistei um paciente, um cliente. Foi uma É. graça. E É ele é maravilhoso. muito religioso, ele não tem problemas cognitivos, ele está num trabalho de prevenção comigo. E aí ele conta eu comecei a trabalhar com mandalas com ele, ele vai estar no YouTube também, para quem quiser assistir, tá? Ele se chama Uhum. Roberto Amadeu, uma graça. E ele mesmo autorizou de eu falar e tudo. E ele é um químico que pensava em fazer medicina para agradar o pai, não conseguiu, entrou em química e trabalhou, teve seu auge e tal, mas sempre foi uma pessoa que se viu diferente, como uma pessoa feia, que ninguém gostava. Ela sofreu bullying na escola, sofreu bullying na família, e ele se sentia num casulo que
estava a ponto de, na juventude principalmente, até de tirar a própria vida. Ele me contou isso. Então, com o trabalho que eu fui fazendo das mandalas, foi tendo uma mobilização energética interna. E aí Com eu certeza. sugeri a ele que desse nomes às mandalas. E aí os significados começaram a surgir, ele começou a se observar no sentido de ver qual o estado que ele estava naquele momento, através do que ele estava fazendo, escrevendo. E aí eu dei palavras soltas para ele, que é a criatividade, para ele criar um texto. Sim, E aí ele sim. pega e conta toda essa história que ele nunca falou com ninguém, pela primeira vez aos 70 anos. Então, é altamente libertador, é um trabalho que acessa Sim. potencialidades, mas está trabalhando o tempo todo com a criatividade, e a criatividade é o portal para a espiritualidade, e para o autoconhecimento, e para as transformações, e aí ele viu a luz dele, né? E ele escreve isso no texto, que, e aí ele dá um Então, salto quântico, né? O quanto ele se modificou. Então, assim, e é, quem faz esse processo, esse caminho? É, Você. sim, mas é um Então, na trabalho verdade, é o lapidar daquilo que ainda está bruto, entendeu? Veja bem, que nunca tudo foi isso, tocado, né? tudo isso ficou dentro dele. Quem foi lá e conseguiu, com o próprio método do amor, de ver o próximo, lapidar isso, foi Uhum. você. Então, percebe a imensidão do trabalho que você consegue atingir? Eu acho que você não percebe. Na verdade, é isso. É que Entendeu? é tão implícito na minha pessoa, Natural, né? é Natural. natural, fica muito difícil eu dizer de forma científica aquilo que eu faço. Exato. Nesse, Tem a técnica? nesse Tem. campo da Tem a técnica? subjetividade, Tem. dessa relação Mas, com o outro, com o aluno, com a família, com um paciente, é muito difícil tocar nisso, para poder pegar nisso, né? Então, uhum. quando você fala, eu mesma me surpreendo. Eu sei, porque eu acho mesmo que você não sabe o seu tamanho. Você faz aí que entra os vários corpos, a integração, o amor, que é a vontade de aplicar o propósito ao qual você buscou. E foi uma jornada grande, não foi uma jornada pequena, Sim. entendeu? Então, como você estava falando, então o seu processo sempre é de lapidar o que é bruto, o que as pessoas ainda não conseguem ver. E você faz num processo quântico, você usa a natureza, você usa o corpo, você usa a meditação, a respiração. Então, você usa os cinco sentidos de uma forma científica, de uma forma amorosa, e você vai mexendo nessa estrutura até atingir o espiritual, onde a pessoa se descobre e se empodera. Então, é um trabalho científico, humano, amoroso e espiritual. Então, é integração plena de lapidar tudo que é bruto. Quer dizer, é assim que eu te vejo, Falou mesmo tudo. porque eu posso falar. Eu posso falar de boca cheia porque eu fiz o curso, entendeu? Então, foi uma coisa, muda a maneira de olhar, a maneira de pensar, você se encontra, que nem, que nem aquele outro workshop que foi feito. Quer dizer, sabe, você vai se percebendo e com isso vai se descobrindo e vai se empoderando.
sim. Então, puxa vida. E vai transmutando, transformando, e isso vai na casa, vai no trabalho, vai em tudo. Vai mexendo com o sistema, né? O sistêmico. É Exato. constelador, vamos dizer assim, né? Trabalha É, no campo, é, no campo. isso mesmo. Isso. Trabalha no campo, entendeu? E Obrigada, no Vera, campo não dá querida. para ser diferente. Mas é Você quer assim, saber? Você quer entendeu? saber mais alguma coisa? Hoje você já Eu sabe, quero né? saber do curso agora, como que vai ser, como é que, né? Desse mundo novo desse instituto, né? Que agora ninguém segura, né? Agora, sabe, vai chegar no Japão, vai chegar, né? No universo. Então, é uma forma mais intensificada. A pessoa tem mais tempo para fazer a formação, que vai conter essa parte toda da estrutura do neuropsicologia da arte, como ele sempre foi, só que ampliado agora com estudos do hemisfério direito, da espiritualidade também, e com as atividades bem organizadas. São 16 vivências, 16 atividades para cada função cognitiva, para cada abordagem, e aí, então, fecha esse conteúdo que dá 3 módulos. E depois, com estudos de caso, tudo. No adulto, cérebro do adulto. Não vou falar da criança, tá? Não, não É. dá, né? Aí depois vai para uma parte de abordagens, que entra um pouco a mandala, o mosaico, a arte natureza, a arte espontânea, qual a diferença de uma arte estruturada, do artesanato, né? E trabalhar com todas essas coisas de abordagens. E como isso tudo acontece no cérebro, qual seria um momento, né, de se trabalhar, por que que a aquarela atinge níveis assim, pastel seco, e assim por diante, né? E daí nós vamos ter a parte da aplicação no idoso, que aí vamos ter as Maravilha. patologias, o que é o envelhecimento normal, e daí a gente entra nas abordagens que suscitam exatamente o que você falou. Essa essência, a pessoa já aposentou, está lá, mas está com a vida vazia, pode estar com uma patologia, um distúrbio cognitivo ou não. Então, eu vou falar Exato. tanto da intervenção quanto da prevenção, mas suscitando formas expressivas, porque é um trabalho com a arte. Então, as formas expressivas podem ser através do corpo, na dança, através de uma experiência musical, uma experiência cromática, enfim. E também algumas questões de cuidados paliativos, de outras formas de trabalhar, isto é, com as terapias complementares, né? Então, ele Sim, dura é assim, se a pessoa importante. fizer certinho, ele dura 1 ano e meio, a pessoa faz certinho 1 ano e meio, ou ela tem mais tempo Uhum. para terminar Sim, depois, a gente vai acompanhando com supervisões mensais, sistemáticas, mas é claro que depende muito de cada pessoa que fizer, né? A responsabilidade dela com a proposta do curso, porque sim. depende. Você vai trabalhar sobre a glândula pineal, sobre o Aí límbico, vai ter uma tudo. parte toda da neuroespiritualidade também, mas, claro, de Isso, uma isso que eu forma queria mais saber. simplificada. Aham, sim. É porque é importante que a pessoa tome essa ciência, né? Tem os Até para se chakras, perceber. tem o estudo É, dos chakras, né? Essa parte maravilha. dos efeitos das cores, os efeitos da geometria É, sagrada. Se não fosse a natureza, eu não seria quem eu sou, né? Porque todos os com meus certeza. estudos do que eu produzi em arte, do que eu vivi, da beleza do que eu vi, veio da natureza, né? E da possibilidade de produzir arte a partir da natureza. Tiro da natureza, aí que tá. Sim. Você Então, tudo a puxou veia do principal, perfume, da música, das flores. Então, as isso tudo imagens, que a memória visual, a memória, o estudo do espaço. exato. Os Eu cinco devo muito, sentidos, né? Você explorou todos assim.
nesse fui jardim, mudando, entendeu? no jardim, na vida, nos pacientes, nos filhos, né? O espaço eu estudei Sempre muito no trouxe, desenvolvimento do meu aí que tá. filho, né? Eu estudei o Você espaço. trouxe o seu relógio da vida aqui no peito sagrado, né? Que é uma mandala perfeita, com todos os seus chakras, e você foi usando desse universo colorido com o prazer da vida, né? Aí que tá. Então é Onde isso que tudo você parte do desperta. coração e tudo volta É para o coração, né? Na verdade, é a isso, essência do amor, né? Em todos esses isso, é essa trabalhos, essência da divina. gratidão, de tudo que a gente pode receber dessa vida planetária, né? Então, eu acho que é Exatamente. isso. Esse holismo, apesar da gente estar decodificando o cérebro, a gente também Uhum, está vendo o cérebro na sua grandeza holística, que reproduz a grandeza da vida, né? Do planeta, do universo, porque, na é. verdade, é pela diversidade que a gente tem a unidade, né? Exatamente. É que nem os chakras, é pelas polaridades. Ai, mas eu errei, ai, mas eu não, né? Tudo isso é a condição de aprendizado para o equilíbrio. E depois que equilibrou, tudo flui, né? Tudo Sim, flui. sim. As cores têm seus sentidos. Então, como esse senhor que eu já comentei anteriormente, né? Ele trouxe Uhum. uma mandala pintada de forma muito suave, né? Suave, com tons de rosa, né? E aí eu falei, nossa, que delicado, brinquei com ele, né? Ele fez, tal, né? Não, ele disse, não, não. Eu tinha feito um trabalho muito cansativo, mas muito profundo, que tomou muito da minha energia. Lá na igreja ele é catequista, né? E eles têm grupos de catequese Uhum. profundos, né, que puxa toda essa questão do propósito, por que que você está aqui, enfim. E Sim. aí ele falou assim, e aí eu senti depois disso, ai, missão cumprida, né? Então eu pintei essa mandala num estado de paz. Eu senti a paz em Ó, que mim, lindo. aquilo que eu tinha feito. Eu senti o encontro de Deus ali, quando eu fiz essa mandala, né? Ah, eu achei tão lindo, assim. Aí ele falou, já, aqui era um fundo branco, eu não ia pintar. Depois eu pintei de um rosa bem clarinho, para mostrar a suavidade desse momento que eu estava sentindo, de missão cumprida, enfim, De né? paz mesmo, né? Paz, De é. paz interior. Então, aí eu falei, nossa, é muito bonito ouvir isso de um homem, né? Assim, com essa É sensibilidade, difícil, né? muito bom, Difícil. né? Aí é isso, muito obrigada mais uma vez. Cada pessoa que eu converso Imagina. traz um aspecto diferente de perguntas, um olhar também diferente sobre a minha pessoa, e eu só posso agradecer, porque eu estou Olha, tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais até de mim. exato, era isso que eu ia falar. Olha, você quando se olhar no espelho, você veja a sua alegria, o seu propósito e o seu amor. O tamanho disso não cabe em qualquer espelho, isso eu te garanto. Obrigada. Porque é multicolor e onde chega unindo no foco da grande luz divina branca. É isso. Você disse no começo que eu era sua mestra, e eu digo para você Sim, que você também é minha mestra. ô, Muito cotada da obrigada Vera. de coração. Muito obrigada mesmo, ó. Parabéns. Olha, parabéns. E o mundo precisa. Então, realmente, cumpra esse propósito maravilhoso, porque é um despertar imenso de muitos. Tá Obrigada, bom? Vera, querida. Um beijo, boa noite, durma Beijo. bem, Boa bom fim de noite. semana. Obrigada por estar aqui, tá? De Imagina. coração. Beijão. Tchau. Tchau, tchau.